Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito, pode olhar para mim aqui hoje, tá bom? É uma alegria poder estar aqui nessa tarde, mais uma vez ao lado do grande apóstolo que Jesus tem levantado em São Paulo. Eu particularmente chamo ele de apóstolo do avivamento, que é o apóstolo Agenor Duque, com a sua muito digna e santa esposa, a bispa Índigre, pessoas que fazem parte do meu hall de amizade, de amigos, e por isso estou aqui nessa tarde. E eu tenho certeza que os que vieram em busca de um toque divino. Quem acredita que Deus pode fazer coisas tremendas aqui nessa tarde? Eu queria saber se algum pentecostal veio para esta reunião aqui, né? Muito lindo, muito lindo. Antes que eu pregue a palavra do Senhor, eu queria deixar aqui uma palavra dizendo a vocês que esse ano é o ano da reviravolta na nossa vida. Esse ano vai ser o ano onde o povo evangélico vai mostrar a que veio. Passou o tempo de sermos cauda, é tempo de sermos cabeça. Passou o tempo de sermos humilhados e envergonhados. É hora de agarrarmos o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e determinar que esta terra pertence ao Senhor Jesus. Só quem crê dá um grito de glória a Deus aí. Agora os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram comigo na epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 14, 15 e 16 e o primeiro versículo do capítulo 3. 4 versículos que vão mudar a nossa história aqui nesta tarde na capital paulista. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, 15, 16 e o primeiro versículo do capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Então socorre o irmão que está do seu lado aí, por gentileza. Está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E a igreja que é soberana diz amém. Vou pedir aos que estão sentados para se colocarem de pé só um momento, por gentileza. Só fique sentado se você estiver com uma criança no colo, ou se você for paralítico. Aliás, se for paralítico, já levante e ande em nome de Jesus. Isso. Agora pegue na mão da pessoa que está do seu lado, com carinho e respeito, e aperte a mão dele ou dela até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Os que vieram se arrastando, meu Deus, hoje não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a capital paulista nesta noite. Envia do céu para a terra nesta tarde uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, sacode ele nesta tarde, Jesus. Pega ele nesta tarde. Fala conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento. E todos demos a Jesus uma linda salva de palmas,
porque Ele merece, porque Ele é tremendo, porque Ele é grande. Eu quero chamar a atenção de todos os que vieram para ouvir uma voz profética, para que, se possível for, encontre um lugarzinho e por alguns minutos fique no seu lugar. Se você puder parar por um momento de se locomover, se você puder por um momento engolir o chiclete que você está mascando, se você pudesse por um momento parar de mandar mensagem via celular, se pudesse por um momento tirar as mãos das costas da sua namorada, parar de fazer carinho, se pudesse por um momento lembrar que, embora estejamos num ginásio, este ginásio nesta tarde é uma grande igreja, e que aqui, sendo uma grande igreja, os que vieram não vieram sozinhos. Todos os que vieram aqui vieram escoltados pelo anjo do Senhor, que acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem acredita que veio escoltado pelo anjo do Senhor aqui? Então dê uma olhadinha nesta multidão, e se o sonoplasta ou o cinegrafista puder fazer uma tomada desta multidão, imagine que para cada um de nós veio um anjo nos acompanhando. Existem duas multidões esta tarde aqui. Uma está aqui na terra dando glória a Deus, e a outra está acima deste ginásio dizendo: grande é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se tem algum pentecostal daqueles arretados que acreditam no que eu falei, não dá um grito de glória a Deus, não, dá um berro de glória a Deus agora. Isso, para abalar as estruturas desse lugar. Eu quero pregar nesta tarde sobre as 3 dimensões humanas que existem dentro de uma igreja. Eu repito, as 3 dimensões humanas que existem dentro de uma igreja. A epístola de São Paulo aos Coríntios foi escrita por ninguém menos do que o maior de todos os pentecostais do Novo Testamento. Ele era tão pentecostal que parou dias e dias do seu ministério só para ensinar as igrejas que ele havia plantado a respeito dos dons do Espírito Santo, a respeito das línguas estranhas, a respeito do mover do Espírito Santo. E eu estou falando do apóstolo São Paulo, homem por quem tenho respeito, teólogo por quem tenho carisma, homem que quando chegar no céu quero dar um abraço, até porque ele era muito parecido comigo. Na verdade, ele era menor do que eu. Quando lemos a história, descobrimos que ele tinha 1,5 metro de altura. E eu fico olhando como é que cabe tanta unção num homem de 1,5 metro de altura. Como é que Deus pode derramar tanto na vida de um ser humano que era tão pequeno? Paulo marcou o seu tempo plantando igrejas, ensinando sobre o céu. Houve um dia que, escrevendo esta carta, ele trouxe uma revelação à igreja. Ele disse à igreja: se houve um tempo onde a igreja de Jerusalém não me queria, quando Pedro e João me expulsaram daquela terra, me fizeram ficar 14 anos esperando a minha chamada na cidade de Tarsis. Neste período, quando a igreja me abandonou, quando a liderança me abandonou, o Senhor me visitou. Quando ninguém me queria como apóstolo, veio Jesus de Nazaré e falou comigo: já que não querem te colocar na faculdade da terra, eu vou te levar para a faculdade do céu. E Paulo escreve a carta dizendo: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era lícito aos homens contar. Eu abro um parênteses porque estou sentindo isso aqui. O que aconteceu com Paulo há 2000 anos atrás pode acontecer no ginásio da Portuguesa nesta tarde. Se houver alguém que está cansado de um mundo perdido, se houver alguém que está revoltado com Satanás nessa terra, se houver algum crente que porventura tenha vindo em jejum para esta reunião, alguém que esteja buscando algo que o dinheiro não pode comprar, presentes que os homens não podem dar, se segura onde você está. Deus vai trazer sobre nós uma avalanche da sua glória nesta tarde, e eu creio em arrebatamento de sentidos. Eu quero saber se alguém se candidata a ser arrebatado nesta tarde. Por gentileza, só os que querem, só os que creem, dê mais um grito, só mais um grito, só mais um grito de glória nesse lugar. Então prestai atenção, porque os ensinamentos que vou dar a partir deste momento são sérios, são bravos e são violentos. E para isso eu convido a igreja a levantar a mão direita, colocar nas costas de quem está do seu lado com santidade, diferente dos namorados. Com santidade, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer um pouquinho, mas não sai correndo.
Não se desespera e não fica com raiva. Diga: quando Deus bate, Ele só bate em quem Ele ama e por quem Ele é apaixonado. E se a igreja concorda, eu quero ouvir aquela voz suave, como o barulho de muitas águas. Oh, aleluia. O apóstolo São Paulo, após ter plantado a igreja de Corinto, após ter plantado a igreja de Éfeso, após ter plantado as igrejas da Galácia, após ter plantado as igrejas de Tessalônica, após ter passado pela Frígia, pela Panfilha e por toda a terra, chamada terra dos bárbaros, conhecido por nós na Bíblia como terra dos gentios, depois de ter dado sangue pelo Evangelho, depois de ter gastado a sua juventude carregando no corpo as marcas do Salvador, depois de ter passado por 3 naufrágios, onde a sua vida quase se esvai no meio dos mares e das águas, em uma de suas caminhadas, ele recebe a visitação de um membro da igreja de Corinto. Membro da igreja de onde? Não ouvi. Membro da igreja de? Pode falar um pouquinho mais alto? Ele recebe a visita de um membro da igreja de Corinto, e as notícias que Paulo ouve não são boas. As notícias que Paulo escuta não são notícias de glória, nem de alegria, nem de graça, nem de unção. Paulo ouve dizer que a igreja mais poderosa por ele plantada estava vivendo um dia de frieza, estava vivendo um dia de angústia, porque os crentes da igreja de Corinto haviam perdido a direção da pureza e da santidade. Só para te fazer lembrar, imagine você que a igreja de Corinto, e eu sempre digo isso porque para mim é um modelo de igreja que eu gostaria de pastorear. A igreja de Corinto não era normal. Eu disse que não era? Não ouvi, não era? Pergunte por quê. Imagine você congregar numa igreja onde, para entrar dentro do culto, você precisava pegar na mão uma senha com o diácono na porta da igreja. Eu disse uma senha, uma o quê? Pergunte para quê? Para você saber que hora que você podia profetizar. Como assim, pastor? Era uma igreja que as pessoas não podiam profetizar a qualquer hora? Diferente. Era uma igreja que todos podiam profetizar. Aliás, era uma igreja onde todos eram profetas. Conseguiu captar? Conseguiu entender? Eu vou repetir. Imagine você congregar numa igreja onde todos os crentes são cheios do Espírito Santo. Não conseguiu entender ainda? Eu vou desenhar para você. Que neste momento finjamos que estamos na igreja de Corinto. Olhe para o seu irmão e diga: aqui agora não é o ginásio da Portuguesa. Diga: agora estamos em Corinto. Quem está em Corinto comigo, dê um glória a Deus. Então aperte o cinto. Pergunte para quê? Cuidado, pergunte por quê. Pense 2 vezes antes de pensar em alguma coisa errada. Pergunte por quê. Porque você está cercado por profetas nessa tarde. Olhe para o irmão da esquerda, rápido, rápido. Esse aí tem o dom de profecia. Olhe para o da direita, rápido, rápido. Esse tem o dom de variedade de línguas estranhas. Olhe para o que está atrás de você, rápido, rápido. Esse interpreta as línguas estranhas. Olhe para o que está na sua frente, rápido. Esse tem dons de curar os enfermos. Olhe para aqueles que estão naquela galeria. Aqueles lá têm o dom de revelação profunda. Olhe para os que estão do outro lado da galeria. Aqueles lá têm o dom de discernir espíritos. Imagine você congregar numa igreja onde o diabo, quando passava perto, passava 10 quilômetros de longe, porque todo mundo era canela de fogo. Todos eram cheios da unção e da glória do Espírito do Senhor. Oh, aleluia. Esta era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era poderosa. O apóstolo Paulo ensinou homens e ensinou mulheres daquela igreja a nunca se esvaziarem do Espírito Santo. Não havia, no princípio do plantio da igreja, outra raça dentro de Corinto a não ser crentes espirituais. Eu vou repetir: não havia outra raça de crentes em Corinto a não ser crentes espirituais. Qual era a raça de crentes que tinham lá? Murcha a barriga, estufe o peito e olhe para os irmãos que estão do seu lado e sinta se o irmão é espiritual ou não é. Eu sei que você agora ficou angustiado, eu entendo. Eu estou olhando aqui de cima. Essa pessoa que está do seu lado não abre a boca nem para respirar. A outra do outro lado está com o olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente.
Tem uns aqui que parece que estão engessados, parece estátua de museu. Eu sei que tem uns que estão tão frios aqui nessa tarde, que se você ficar mais 5 minutos perto deles, você pega um resfriado. Mas em compensação, tem uns canela de fogo aqui nesse... Ah, meu Deus! E se sentar perto de alguém frio, é capaz a gente ficar frio? Se o frio pega, o fogo pega mais rápido ainda. Todavia, e agora eu peço silêncio. O vento do tempo soprou sobre a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, que era viva, acabou amortecida. Os espirituais passaram-se os anos e ficaram esgotados. Possivelmente se escandalizaram com os pastores da igreja. Possivelmente se escandalizaram com alguém do departamento de senhoras. Possivelmente foram magoados por alguém do departamento de jovens. Possivelmente descobriram falhas e falcatruas no dinheiro da igreja, na arrecadação dela. E quando crentes, que a princípio são espirituais, tomam conhecimento de que nem tudo é perfeito, de que nem tudo é pureza, é automático o seu coração se esfriar. Quando um crente está magoado na igreja, é natural que ele perca a sensibilidade. E isto aconteceu com Corinto. E quando o apóstolo São Paulo ouve em cidades distantes que a igreja mais poderosa havia se esfriado, ele senta com um irmão que trouxe para ele a notícia e pergunta: mas me diga, como são as pessoas que estão congregando lá? Ai, meu Deus. E o irmão começa a dizer: olha, Paulo, tem 3 tipos de gente dentro da nossa igreja. Como assim? Eu deixei só um, eu só deixei os espirituais. E aí ele diz: eu sei, mas agora não tem só espirituais, agora tem os carnais, e agora tem os naturais. Eu imagino o apóstolo Paulo ficando angustiado. Pergunte por quê? Porque enquanto ele era pastor em Corinto, os naturais, quando entravam na igreja, se convertiam. Os carnais tinham a sua carne queimada pelo fogo e eram espirituais. Mas agora haviam 3 dimensões de homens dentro da igreja de Corinto. E é por isso que eu li o texto do capítulo 2 e o capítulo 3. Paulo diz: existem entre vós homens naturais. Ele também diz: existem entre vós homens espirituais. E ele também diz: eu encontrei entre vós alguns carnais. 3 tipos de homens, 3 dimensões de homens que frequentam a igreja do Senhor. Você consegue repetir comigo para memorizar quem eram eles? Primeiro os naturais, primeiro os, depois os carnais, e em terceiro lugar os Quem eram eles então? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá todos para memorizarmos e guardarmos essa palavra. Primeiro eram os naturais, segundo eram os carnais, terceiro eram os... Acotovele o seu irmão, diga: aperte o cinto, porque o pastor vai começar a pregar agora. Querido apóstolo Agenor Duque, hoje como pastor de igreja, eu encontro esses 3 grupos dentro da nossa fé e sinto pavor. Pode perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Eu acho que eu vou mudar para a capital qualquer dia desse e vou ser diácono na sua igreja. Simples. Porque eu encontro no nosso meio um monte de homens naturais. Pastor, o que são homens naturais? A princípio, lembrando que a palavra homem não quer dizer macho nesse texto, mas está no sentido genérico, homem de humanidade. Paulo não está segregando, dizendo que todas as mulheres eram cheias do Espírito Santo, não. Paulo só está dizendo que a palavra homem aqui atinge a todos. Homem e mulher é a palavra humanidade. E hoje me dá tristeza e angústia de saber que nós temos culto de manhã, tarde, noite e madrugada. Atraímos as pessoas com as nossas propagandas, atraímos as pessoas com a televisão e com o rádio, mas as pessoas entram no nosso meio, participam do nosso culto, até aplaudem, alguns até aprendem a cantar a nossa música, mas nunca tomam uma posição de se converter ao evangelho. O ano passado eu achei bonito quando aquela música do irmão Regis Danese explodiu nas paradas de sucesso, mas me deu uma tristeza profunda. Eu passando perto de um boteco na minha cidade,
e uns 3 homens agarrados com um litro de cachaça cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. Aí você vai falar para ele: você não quer aceitar Jesus? E Jesus, eu virar crente? De jeito nenhum. Os naturais hoje ouvem a nossa música e são atingidos na mente, memorizam, mas a música não desce para o coração e não traz mudança. Conheço um monte de gente que não é evangélica, que para assistir pregadores de televisão e fala: esse pregador fala bonito, é muito lindo. Mas você pergunta para ele: você quer largar o pecado? Quer largar o adultério? Quer vir para a minha igreja se converter? Ele diz: não quero nada com isso. Os homens naturais estão enchendo as nossas igrejas, estão nos aplaudindo, estão querendo parceria política conosco, mas não querem a cruz do nosso Cristo, não querem carregar o fardo de ser um crente pentecostal chamado de louco, de maluco. Eles gostam da nossa música, até gostam do nosso fervor, mas quando diz: você é um deles, não, eu não sou louco igual eles não, eu não sou fanático como eles não. Pois eu queria mandar um recado para esses homens, principalmente alguns que enchem esse lugar e o campo de futebol da Portuguesa. O que é que eles sabem sobre fanatismo? Me diga. Por que é que tem vergonha dos nossos pulos, dos nossos gritos? Ora, quantas e quantas vezes eles enchem os estádios de futebol e até esta quadra, e 2 times rivais vêm jogar, e 2 multidões, uma que torce contra e outra a favor. Essas multidões são feitas por empresários, por intelectuais, pessoas que gostam do esporte, e nesse dia do esporte eles esquecem todas as coisas normais e são extravagantes. Eles colocam faixa na cabeça, colocam chapéu de bobo, pintam o rosto da cor da bandeira do time, usam trombeta na mão. Tem uns que se vestem de mulher, e alguns escrevem um cartaz só para aparecer na televisão dizendo: ô Galvão, eu tô aqui, ó, me filma aqui. Aí esses homens vão chamar a gente de fanático. Pior não é isso, pergunte o que é pior. É quando a rede balança do lado contrário e o time deles perde. O empresário, o intelectual que é equilibrado, que chama esses crentes de fanático, ele levanta a mão, faz gestos obscenos, fala palavrão, xinga a mãe do juiz, manda o time contrário para aquele lugar, desgraça a vida de todo mundo e vem falar que nós somos fanáticos. Mas ainda tem coisa pior, pergunte o que? Quando a rede balança do lado deles, os homens que são machos no dia a dia, eles dançam, fazem dancinhas, requebram, vão até o chão e vêm falar que nós somos fanáticos. E tudo isso porque 22 homens com a perna rapada correm atrás de uma bola redonda. Fanáticos são eles, nós somos inteligentes, nós adoramos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Se tem alguém que concorda comigo, dá um grito de glória neste lugar. Eu quero deixar um protesto aqui. Eu quero deixar um protesto para você levar ao seu pastor. Está sendo gravado, né? Está sendo gravado isso. Eu quero que você arrume uma fita como essa. O apóstolo depois vai divulgar. Compre pelo menos uma 100 e mande para 100 pastores. E fale para eles: dê um jeito de melhorar a mensagem, dê um jeito de pregar a verdade no nosso púlpito. Porque estamos cansados das pessoas só gostarem da nossa igreja, só acharem a igreja bonita, mas não querem se converter com a gente. Estamos cheios de homens naturais. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então dá um grito, dá um grito, dá um berro, solta, vai, vai. Com isso eu mando aqui um alô aos nossos cantores. Eu não sei se eu chamo de cantores ou artistas. Ainda ontem no meu Twitter eu vi lá, Revista Época, dizendo: Caetano Veloso, Zélia Duncan e Chico Buarque de Holanda e mais outros gravaram propaganda apoiando o casamento gay. Eu queria saber, cadê os nossos cantores famosos para gravarem também dizendo: nós somos contra isso aí, porque nós queremos da família. Eu queria saber onde eles estão. Você sabia que eu sou o pastor mais polêmico do Twitter ou não? Eu tenho 84 mil seguidores. E quando eu entro no Twitter, um dia desse eu estava seguindo alguns cantores, mas eu perdi a graça. Eles usam o Twitter para mandar beijinho para os fãs. Eles mandam beijinho para os fãs, seguidores deles. Eles não têm coragem de assumir um compromisso de verdade. Aí eu mando para eles: por favor, me ajuda a retweetar essa frase aqui. Eu escrevi essa semana no Twitter: o Brasil é um país laico, mas não é um país ateu. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Sabe o que aconteceu comigo?
Fui parar nas páginas dos principais sites do Brasil, porque os ateus me trucidaram, me chamaram de ignorante, de burro, de delinquente. Não se levantou um cantor gospel famoso para dizer: estamos com o pastor, nesse país nós cremos em Deus. Sabe por quê? Querem conforto, querem ter o seu bolso cheio de dinheiro, o seu rostinho amaciado pelo Photoshop, querem ter os cartazes deles estancados no quarto dos nossos filhos. Eu quero que essa raça assuma um compromisso com Deus e mostre que Deus ainda é o Senhor. Ora, é por isso que agora os nossos cantores gravam com os padres e cantam as melodias. Os homens naturais gostam de estar na igreja, mas não querem compromisso. E eu tenho uma palavra para dar a eles. Se Jesus voltar, amigo, se a trombeta tocar, não importa que você vá na igreja de manhã, de tarde, de noite, não importa que você decore a música do Regis Danese, não importa que você está a favor do pastor da televisão, você não vai para o céu, vai para o inferno de cabeça para baixo. Porque servir a Deus é muito mais do que achar que está certo. Servir a Deus é publicar para todo mundo saber: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só quem concorda dá um berro de glória a Deus, né? Para encerrar esta parte, eu digo: só há uma maneira dos naturais voltarem a se converter. Pergunte qual? Respire fundo. Muda a música, Beto. É quando a igreja começar a entender que esse reino não é de homens. É quando os nossos líderes tiverem juízo na cabeça e pararem de colocar coisas na internet, como eu vi essa semana. 2 líderes, um entrevistando um demônio. O demônio falando: eu opero no outro de lá. Abra a internet, procura um macumbeiro falando de macumbeiro, não tem. Procura um ateu falando de ateu, não tem. Procura uma bruxa falando de... não tem. Mas pastor falando de pastor, está aos montes assim. Sabe quando os homens vão se converter? Quando eles verem que esses podem ser líderes de um rebanho, mas eles não são donos da igreja. A igreja tem dono. E o dono da igreja está sentado num alto e sublime trono nesta tarde. Ele está sendo aplaudido e cantado pelos serafins que estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o estádio do ginásio da Portuguesa está ficando cheio da sua glória. Aos naturais que vieram nesta tarde ouvir a nossa pregação, eu não vou puxar a sua orelha. A culpa não é sua. A culpa não é da senhora que carrega um trevo no bolso, nem do senhor que carrega um terço no outro bolso. A culpa não é do senhor que acende uma vela de novena ou de 7º dia. Não, o senhor e a senhora não têm culpa. A culpa é da igreja. Se não houver diferença na pregação, se não houver virtude no louvor, se não houver verdade na voz do profeta, os homens vão caminhar ao nosso lado e não vão poder ver a glória de Deus. Para os naturais que vieram neste ginásio nesta tarde, eu só tenho um conselho: se for possível, entregue a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré. E não olhe para a esquerda e nem para a direita. Santifica a sua vida. E aí sim, se a trombeta tocar daqui 5 minutos e daqui só 2 subir para o céu, o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Quem é o segundo? Então dá mais um grito nesse lugar. A primeira dimensão dos que frequentavam a igreja de Corinto são os que frequentam a nossa, naturais. Mas existe um grupo que é mais difícil do que os naturais. Pergunte qual? Os carnais. Qual é o grupo mais severo? Não ouvi? Pergunte por quê? Porque esses um dia na vida já foram espirituais.
já creram no milagre, apóstolo? Já acreditaram nesse ato profético que o Senhor fez aqui com um lenço? Quando eram espirituais, eram os primeiros a participar. Eram os primeiros a participar. Quando eram espirituais, tinha um homem como eu, não como um Zé Mané da televisão, mas tinha um homem como eu, em autoestima, como um profeta de Deus. Antes de entrarem na igreja de qualquer jeito, eles se policiavam. O culto não começava na igreja, começava em casa, quando estava se arrumando, ou começava dentro do ônibus ou do metrô, quando estava indo para o culto sem tomar banho. E quando chegava na igreja, antes de falar com A, B ou C, encontrava um cantinho, dobrava o joelho e falava: Jesus, eu vim buscar o meu milagre nessa noite. Quando eram espirituais, quando alguém ia fofocar para ele, ele dizia assim: irmão, para com isso, vamos orar pela pessoa. Era o primeiro a jogar água em cima de qualquer fumaça de desgraça, de fofoca que iam falar, quando eram espirituais. Mas as pancadas, os desvios, o coração endurecido, a mente cauterizada, a mágoa, o descaso, carregam sobre eles amarguras porque não tiveram a chance que deveriam ter, foram humilhados, foram envergonhados, excluídos. Alguns estavam quase chegando onde sonhavam, mas veio um homem e puxou o seu tapete. E o que você deveria ter feito é aguentado o tranco, voltado à oração, mas você se escandalizou. O resultado, respire fundo. É isso que está do seu lado aí. Uma pessoa que não consegue sentir nada, que quando você vê reunida com meia dúzia de pessoas, está falando de alguém. E quando viu o apóstolo fazer esse ato profético, disse: ó, ele também está vendendo toalhinha. Tem uns que chegam a dizer: eu compro essas toalhinhas por R$1,99 ali. Ah, seu filho do cão com a pomba gira, onde foi que perdeu a sua fé? Por que você perdeu a inspiração e a santidade? Não, pastor, eu não sou mais trouxa de igreja. Tanto é que eu nem vou mais a igreja nenhuma. A Folha de São Paulo publicou um dia desses. Está aqui o Dr. Bauer, que é o meu assessor em Brasília, e ele trouxe para mim: pastor, olha aqui, 5% dos evangélicos não frequentam igreja. Como é que alguém pode ser evangélico e não ir à igreja? Porque se a pessoa não vai na igreja, ela vai para o carnaval. Se ela não vai para a igreja, ela vai para o baile, vai para a boate. Se ela não vai para a igreja, ela vai para a jogatina, vai para os bingos. Se ela não vai para a igreja, ela vai para a prostituição ali para a Rua Augusta. Se ela não vai à igreja, ela vai para onde, meu Deus do céu? Sabe o que são? São carnais. Eles acham que já estão prontos para ir para o céu. São tão espirituais na mente deles que eles dizem assim: eu não preciso daquela igreja, eu não preciso daquele pastor, eu não preciso ouvir aquele pregador da televisão. Eu sou o cara, querido, nessa tarde, que o meu Jesus pegue essa sua carne maldita e torre ela no fogo do Espírito Santo. Porque primeiro, não tem como ser salvo sozinho. Segundo, não existe salvo sem tomar a Santa Ceia. Porque a Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem vida, e quem não tem vida está morto. E a minha Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Eu quero que nesta tarde você, em nome de Jesus, se curve diante desta palavra. Seja humilde, arranque esta carcaça, arranque essa fantasia de super crente. Pare de olhar para quem quer que seja. Ah, pastor, eu sei os argumentos que você vai usar, e eu estou aqui para contradizer eles, estou aqui para combatê-los, porque eu já passei por tudo que você está passando, e 10 vezes mais, e permaneço inabalável como os montes de Sião, que não vão para a esquerda nem para a direita. Eu tenho um site na internet com 16 milhões de visitas. 16 milhões de visitas. Quando eu abro a minha caixa de e-mail, tem milhares de perguntas. Antigamente as pessoas perguntavam para mim: como ser como o senhor é? E eu respondia. De um tempo para cá mudou as perguntas, pastores. Apóstolo, sabe o que perguntam para mim hoje? Como é que o senhor continua sendo do jeito que é? Firme, cheio do Espírito Santo. E eu já tenho uma mensagem pronta. Por que? E eles falam: o senhor foi caluniado,
O senhor foi desgraçado. Já jogaram os seus CDs no lixo, já falaram do seu cabelo, já falaram do seu suspensório, já falaram da sua roupa, já me arrumaram um monte de namorada, já falaram um monte de desgraceira. As últimas eram assim: ele agora perdeu a unção e foi para Brasília para encher o bolso de dinheiro. E esses já começaram a pedir perdão, porque eu estou em Brasília não é para ganhar dinheiro. Aliás, toda vez que eu vou entrando no parlamento, eu ouço 2 ou 3 parlamentares cochichando, dizendo: daqui a pouco vai virar igreja esse negócio aqui, porque lá vem o pastor, lá vem o pastor. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Sabe por quê? Vou te contar qual é o meu segredo. Primeiro, eu nunca parei para ouvir derrotados. Dedo de profeta para cima comigo agora, já. Aponte no nariz de qualquer irmão do céu e diga: profetiza sobre ele. Não pare para ouvir derrotados. Grita, diga: não pare para ouvir gente que se presta a falar da sua vida, porque quem fala de você queria ser você e não pode. Quem fala de você queria onde você está, mas não pode, não pode, não pode. Segundo, eu permaneço firme, porque quando criança, os meus pés foram plantados numa rocha. Eu cresci numa igreja cheia de Deus. Eu cresci num ambiente pequeno, onde os irmãos não sabiam nem falar nem escrever. A maioria dos pastores que me ensinaram a Bíblia eram analfa de pai e beta de mãe. A maioria dos profetas que profetizaram sobre a minha vida só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Era gente que não sabia falar direito. Tinha um que quando ia ler a Bíblia, você já sabe, ele lia assim: vamos ler aqui no livro de Êxodo. Tinha um que lia assim: vamos ler a Bíblia aqui no livro da profeta Joana. Aí o irmão falou: mas não tem Joana na Bíblia. Diz: tem, é aquela que o peixe engoliu. Eram pessoas simples, mas eram homens e mulheres que quando terminavam de ler tudo errado, cantavam os hinos tudo errado, quando paravam e olhavam para o céu, a lágrima descia, levantavam aquela cinza com o Espírito Santo. E 4, meu Jesus vai voltar nessa terra para me arrebatar, e eu vou morar no céu. Eu tive alicerce, e por isso não me tornei um homem carnal. Ah, pastor, mas o senhor mudou. A gente vê as coisas, mudei. Mas as coisas que eu mudei, é natural que todos mudem. Me digam aqui as donas de casa que usam bombril. Quem já usou bombril aqui? Quem usa bombril há mais de 20 anos? Deixa eu ver. O bombril mudou, mas a embalagem mudou, não mudou? Ficou mais bonita, ficou mais politicamente correta. Então as coisas que podem mudar na nossa vida são coisas superficiais. A aparência muda, o cabelo muda, a roupa muda, mas o coração não muda. Aqui dentro ainda mora o menino da Vila Tatu, que cresceu cheio do Espírito Santo. E se Deus quiser, serei arrebatado cheio do Espírito Santo. Agora, com todo respeito, olhe para a pessoa que te trouxe aqui. Você conhece essa pessoa há quantos anos? Ela nunca mudou. A mesma cara de crente, mesmo cabelo de crente, a mesma roupa de crente. Mas me responda se ele ainda é o mesmo de ontem. Vê se ela ainda acredita no Espírito. Vê se ele ainda sobe o monte. Vê se ele ainda jejua. Não, pastor, é claro, ficou carnal. A aparência é de santidade, mas por dentro está endurecido. Deus nesta tarde vai derramar sobre nós um unguento, e esse unguento vai arrancar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Vou profetizar, apóstolo, vai haver um renovo em São Paulo depois dessa tarde. E mais uma vez, o Senhor é o responsável por isso. Vai haver um renovo nas igrejas pequenas, porque as grandes não querem mais compromisso com esta palavra. Vai haver uma glória sendo derramada no culto na sua igreja amanhã à noite de domingo. Amanhã à noite Jesus vai voltar a curar, vai voltar a batizar com o Espírito Santo. Amanhã à noite você vai
vai ver aquele homem que há muito tempo não chora, chorar como criança. Por quê, pastor? Porque nesta tarde o Senhor está dizendo para ele: volta a ser espiritual, volta a acreditar, creia, 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 creia. É angustiante encontrar na minha cidade onde moro pessoas que cresceram comigo. Eu olho para eles andando nas suas bicicletas ou nos seus carrinhos ou a pé, guardam o mesmo semblante, a mesma roupa, mas não tem alegria nos olhos. Não conseguem sair do lugar onde estão. Colocaram a sua experiência numa caixa de sapato e esconderam dentro do guarda-roupa. Olham para mim com ódio, olham para mim com inveja, olham para mim com palavras de perseguição, e eu olho para eles com ar de dó, pena, porque deve ser muito triste estar dentro de uma igreja 10, 15, 20 anos e você não passar de um mero membro de banco. E falo isso literalmente. Não estou falando sobre posição ministerial, estou falando de você permanecer na igreja como membro de banco, porque membro de banco é prego, verniz, tinta, madeira, plástico. São inanimados, são insensíveis e só presta para uma coisa. Pergunte para quê? Me traz uma cadeira rápido aqui, rápido. Eu vou te mostrar para que serve membro de banco. Membro de banco serve só para isso aqui, olha. Pode ser a cadeira de Barack Obama, a cadeira ou o trono do potentado mais poderoso do mundo. Pode ser o trono de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, lá na sua terra, onde o trono dele dizem que é de ouro cravejado de esmeraldas. Pode ser o trono mais lindo. Só serve para uma coisa: para as pessoas sentarem em cima de você. Me responda, é isso que você quer? É isso que você espera para a sua vida? Passar a vida inteira sentado como um robô, parecendo um fantoche na mão de homens que te usam, na mão de pessoas que não acreditam em você? Ah, pastor, mas não me dão chance. Pastor, não acreditam na minha chamada. Pastor, me perseguem. Amigo, enquanto você olhar para o homem, você nunca vai a lugar nenhum. Eu queria que você hoje olhasse para aquele que te chamou. Eu queria que você sentisse o vento das asas dele nesta tarde aqui. Eu queria que você ouvisse a voz dele dizendo: aguenta, eu estou contigo. Eu queria que você ouvisse ele falar para você: levanta do chão, sacode a poeira, dá a volta por cima, pega na minha mão. Eu sou maior do que a igreja, eu sou maior do que a religião, eu sou maior do que todos os homens, eu sou maior do que os governos. É Deus quem está dizendo: pega na minha mão que eu te faço saltar muralhas. Vai haver um reboliço nessa terra. Só quem acredita no que eu falei, levante a mão direita para o céu, sacode a mão, coloque no ombro de quem está à sua direita, por favor, rápido. Agarre o ombro da pessoa. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. É por isso que nunca vai conhecer nada. Ou é natural ou é carnal. Só os espirituais. Agarre o ombro de alguém. Agarrou, agora chacoalhe a pessoa. Chacoalhe, rápido. Chacoalhe até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu coração, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua história. Deus vai sacudir São Paulo. Recebe, 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 recebe mais. Isso, tem pessoas ressuscitando, vai. Isso, tem pessoas voltando a sentir. Olha o seu corpo começando a tremer. Olha a sua mão querendo ser levantada. Vai, pula, grita, planta, bananeira, salta. Deixa Deus te tomar, deixa. Agora, deixa.
Eu não estou vendo mais homens carnais. Eu não estou mais sentindo homens e mulheres naturais. O ambiente mudou. O meu corpo está arrepiado, meus olhos querem lacrimejar. Eu creio em milagres. Eu creio que daqui a pouco você pode saltar dessa cadeira, que você vai jogar essa muleta para o ar. Eu creio que antes deste dia terminar, Deus vai mostrar: eu tenho compromisso com os espirituais de São Paulo. Onde estão os espirituais? Tira o pé do chão, tira o pé do chão para adorar. Vai. E eu finalizo aqui. Finalizo lendo para vocês na mesma carta, Paulo olhando para a igreja que havia se misturado com os carnais e os naturais, dizendo para aqueles que eram espirituais assim: pegue na mão de quem está do seu lado. O velho Paulo, antes de morrer, ele manda um recado para a igreja de Corinto dizendo: nem tudo está perdido. E olha o que ele diz no capítulo 2, no mesmo capítulo que eu li, no verso 9: as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, as coisas que não subiram ao coração do homem, ainda existem e são para aqueles que amam a Deus. Paulo estava dizendo: se Deus encontrar alguém aqui no ginásio da Portuguesa que ama Ele, Ele vai abrir os olhos em revelação, vai abrir os ouvidos, vai abrir o sentimento. Se tem alguém que ama ao Senhor, vai, recebe. Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é de obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Pegue no braço do seu irmão, pegue no braço do seu irmão agora. Não é na mão, é no braço. Quero uma corrente agora, pegue no braço dele. Deus vai derramar uma bênção sobre a sua vida nesta tarde. Deus vai despertar o homem espiritual que está em você.
Depois desta tarde, a sua sombra vai levantar os paralíticos. O toque da sua mão vai curar os doentes. Depois desta tarde, a sua casa será transformada numa extensão do reino dos céus na terra. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então grita, grita, grita. Vai! Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte prefiro ser fiel. Quem precisa de um milagre nessa tarde? Quem aqui está sendo ameaçado? Deixa eu ver. Quem está sendo ameaçado? Quem está sofrendo ameaça? Quem aqui está sendo constrangido no trabalho? Quem aqui está sendo perseguido? Quem está sendo perseguido? Então eu me junto a vocês. Eu me junto a vocês. Nós vamos nesse momento orar o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo de proteção. Nós vamos orar o salmo marchando. Eu quero ver quem tem coragem de orar e marchar, tirar o pé do chão. O diabo vai ter que se mudar desse lugar. O diabo vai ter que abandonar a rua onde você mora. Não vai sobrar demônio na rua da sua casa nem para fazer mandinga. Esta tarde é um renovo sobre os homens e mulheres espirituais. Quem crê, dá glória a Deus. Vamos lá, Roberto. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansa. Marchando. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, E debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. não importa quantos Caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu morrerei no céu. Deus envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pega, 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 pega. Derrama a sua glória do céu, até diante da morte, prefiro ser. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser. Senhor, deixa Deus te pegar. Minha adoração exclusivo é O meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Mão direita levantada acima da sua cabeça. Abra a mão, chacoalhe ela. Faça uma tomada disso, cinegrafista. Chacoalhe. Isso é sinal de liberdade. Só os livres podem adorar a Deus. Só os livres. Diga comigo, em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha família, contra o meu trabalho, contra os meus sonhos, contra os meus projetos, contra o ministério que Deus me deu, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Diga: todos os demônios que esfriaram a minha fé, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão agora com força. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Assim que você pisar, você vai abraçar pelo menos 7 pessoas e vai dizer ao seu irmão: eu sou espiritual e o diabo vai se lascar no inferno. Você nunca mais será o mesmo.
1,5, a sua família voltará a sentir orgulho de você. 2, a sua igreja vai pegar fogo. 2,5, São Paulo será a capital do avivamento do mundo. 3, jogue no chão, piso em cima. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro servir. Abrace, abrace, abrace alguém, abrace, abrace, abrace. Profetiza, 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 profetiza. O meu coração vive só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro servir. Senhor, Não vou dividir cante. minha adoração. Exclusivo é Meu coração, o meu coração. vivo só pra ti, Eu vivo só pra ti. não abro mão do céu. Não abro mão do céu. Até diante da morte, Até diante da morte, prefiro servir. Senhor, não Aleluia! minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vive só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser Senhor, não vou dividir. Sai da terra! Coração, Sai do chão e adore! vive só pra ti, Não abro mão do céu, mesmo diante da morte. Prefiro ser. Eu prefiro ser. Prefiro ser fiel. Só quem quer ser fiel dê uma salva de palmas a Jesus. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e pular? Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Marchando! Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas telas, E debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de